Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, episódio 66, Rota 66. Olha aí, atravessar os Estados Unidos? Atravessar os Estados Unidos, será que a gente vai nessa? Não? Vamos. Vamos, então tá bom. De motinho ou de carro? Conversível? De conversível? Ah, mas Pode vai ser. pegar umas áreas de frio, também vai pegar um... Eu não posso conversível por causa do calor, uma área de Vai deserto. estragar o cabelo. Chega né? no gosto do cabelo, é. É. A temporada 2, episódio 66, com esse astral legal, porque nós vamos falar de um cara que dispensa comentários, né? Podemos ir embora, né? Esse episódio não precisa existir. Não precisa existir. Pep Guardiola chegou aos 1000 jogos e ele tem só 716 vitórias. Só 71,6% de aproveitamento. Pouquinho? Pouquinho. Esse não é o aproveitamento dele, né? É o- Esse é o percentual de vitórias. Perdão. De vitórias. Isso, De então vitórias. imagina. O É, aproveitamento é 76,8%. de vitórias. Que loucura, né? Isso aí. É que só pegou time bom, né, Léo? Deve ser esse só é um problema, isso. né? É, eu quero Walter? ver se Isso. treinar o Paulista queria de ver no Jundiaí, o que Havaí. vai acontecer no Havaí. Mas é aquilo, né? Tu coloca o Luca Badoero pra dirigir a Ferrari, não vai dar Não certo. vai dar certo. Não vai dar adianta. certo. Tem que ter jockey, tem que ter piloto. Não adianta. Tem que ter o baterista na bateria, Lucas Arruda. É isso, Léo. A gente tá falando de um cara que bastaria 1 minuto de podcast para resumir a carreira de um técnico que para muitos é cotado como o maior da história. É o maior técnico da história do futebol mundial, um revolucionário, um técnico que, apesar desse fato que o Walter destacou, de ter só trabalhado em grandes clubes, fez por merecer, né? A fama, ela é muito justa, o reconhecimento é muito justo, e é um cara que é sinônimo de profissionalismo. Eu acho que isso resume bem a carreira do Guardiola. Ele começa em 2007, nós estamos em 2025, então são 18 anos de carreira. É isso, eu não estou errado. 2007 ele começa no Barcelona B, Léo. Aí ele fica 2008, ele vai para o Barcelona principal e fica até 2012, 2013, 2016 no Bayern, 2017 até então no City daí. Quebrando, né, Castilhos, até uma regra dele, né? Ele diz que De não tem um ficar- limite, né, de 3 temporadas num clube. Ele diz que ele fica entediado. É uma das desculpas que ele dá. Numa entrevista recente até ele falou: eu não fico mais tempo porque eu fico entediado, mas na verdade é porque a relação ela fica muito desgastada depois de tanto tempo assim no comando técnico, né? Mas é uma coisa que por enquanto ele tá conseguindo vencer, o time é vice-líder da Premier League esse ano. Vamos ver até onde vai. E é um time novo, né? Isso a gente vai debater também, mas antes da gente começar a falar do Guardiola, seria o Argel catalão? O Badico catalão? Não, né? Ele conhece a aldeia. Conhece a aldeia? Conhece a aldeia. Então tá bom. Vamos pro nosso índice. O Guardiola jogador, os tempos de Barcelona e o novo patamar do City e qual o tamanho de Guardiola na história. O Guardiola jogador, Walter, não era um volante rápido, não era um volante forte, não era um volante cabeceador, E mesmo não assim era um baita alto, volante. Não era artilheiro. mas não era artilheiro, não tinha passe longo, não era veloz, mas era tudo isso porque ele entendia o jogo. Eu acho que esse o resumo, né? Ele é um cara que entendia o jogo. Porque futebol não é simples, né? Futebol não é... Parece lúdico, parece óbvio, mas o futebol demanda muito do cognitivo, né? Tem uma mistura ali das características dele e de quem estava no Barcelona quando ele sobe. Acredito que esse casamento faz dele o jogador que ele foi e o treinador que ele é hoje em dia. Ele acaba trazendo um pouco dessa escola holandesa, já que ele foi treinado pelo Cruyff no começo da carreira. E ele era o esteio de um time de estrelas que tinha os seus momentos de importância no time. Acho que ele era o centro do time girava em torno dele, embora ele não fosse o cara mais vistoso com a bola. E a partir disso ele dava espaço para os caras criativos jogar. Uma época que o Barcelona teve Romário, Laudrup, Stoichkov, Raj e tantos outros. E consegue jogar como zagueiro, enfim, acho que ter um técnico como o Cruyff que entendia um jogador com as características peculiares do Guardiola ajudou muito ele com a bola, enquanto ele era jogador, e também sem a bola para fazer a transição como técnico. E com a bola tu tem que ter, naquela posição dele, o entendimento do jogo, né? Aquela questão de tempo e espaço que se fala muito, né, Lucas? Eu acho que fortalece muito a teoria e quase a prática também
de que os atletas que costumam jogar de frente para o campo, costumam ver o jogo de frente, eles acabam se tornando técnicos com uma compreensão melhor do jogo. Dificilmente a gente encontra ponteiros que fizeram as suas épocas ou centroavantes, atacantes que fizeram a sua época na mesma quantidade de grandes defensores, volantes, goleiros que atuaram há bastante tempo. E o Guardiola pode personificar essa teoria de um cara que entendia muito bem o jogo, que compreendeu o que o futebol exige, especialmente dos volantes, e acabou botando na prática também depois que ele pendurou as chuteiras. Quem elogiava muito ele é o Romário. Frequentemente aparece no Instagram até o Romário elogiando os passes dele. Falou que fez muito gol com o passe do Guardiola no tempo do Barcelona ainda. Porque naquele time super estelar, ele era um cara de La Masia, criado no Barcelona, e também era aquela cota do DNA do Barcelona, né? Então era o cara da casa, não era brilhante, e eu acho que tem muito assim dele entender que ele não é brilhante, né? Ele sabia o lugar dele. Algo, por exemplo, que o Davi Luiz nunca entendeu, como jogador. Verdade. Pegando o exemplo. Verdade. O Davi Luiz, ele queria ser protagonista, e não era a função dele ser protagonista. A função dele é ser um bom zagueiro. Num grupo tem quem brilhe e tem quem transpire. Eu acho que o Guardiola entendeu o lugar dele. Até não é no cara de transpirar, né? Não é no cara de correr muito, mas de fazer a bola correr, né? O cara que jogou Copa do Mundo, vários títulos como jogador. Acho que ele foi brilhante mesmo sem ser uma estrela. Talvez seja essa uma boa definição, porque ele era um jogador muito efetivo em campo. Que é isso, ele tinha a visão do jogo, ele fazia os companheiros dele jogarem. Acho que ele era dentro da função ali que exercia, ele era completo, assim. Ele sabendo, e o técnico dele sabendo o que ele podia dar, ele era completo nesse aspecto. E com todo o tempo que ele passou no Barcelona também, ele foi criando uma liderança natural e que influenciou na seleção espanhola. Ele é o capitão da seleção espanhola, campeã da Olimpíada de Barcelona em 1992, na casa dele. Lá no Montjuïc. Então é um título histórico para a seleção espanhola e ele era a grande referência de liderança daquele time. 92, tu imagina tu jogar em Barcelona, a cidade se transformou para receber aquela competição. Tu é o cara de Barcelona, tem toda aquela questão de Barcelona e Madrid. Uma das principais modalidades também do país, assim, claro, tem muito ciclismo, basquete é muito forte, futsal também, mas futsal não é olímpico. Mas ele ser o capitão de uma das principais modalidades comparado com a Olimpíada do Brasil, assim, em termos do futebol, né? Nós não fomos para essa Olimpíada, me lembro, essa seleção era uma seleção fortíssima. Márcio Santos, Cafu, Roberto Carlos, Elber, o Luiz Fernando Gomes, que era aqui do Inter. O cara era uma seleção assim com muitos talentos. E o Brasil, eu acho que é um pré-olímpico no Paraguai. O técnico era Ernesto Paulo e o Brasil não vai para essa Olimpíada. O Brasil cai fora. Foi a primeira grande decepção de uma seleção de base, assim. E depois a Olímpica era do mesmo jeito que agora, era mais difícil? Não, era do mesmo jeito. Era uma competição classificatória, depois tinha acho que um hexagonal final. Sim. Mas o que chama a atenção era que uma seleção com muito talento, com muitos bons jogadores. Muitos deles depois estavam no grupo do 94. Penta. 2 anos depois, foi verão de 92. Não é o do filme aquele, tá? Não. Da Dinamarca. Que já foi tema aqui, inclusive, né? A Dinamarca? A Dinamarca já foi tema aqui. O filme É bom filme. Bom. É meio estranho que é uma releitura... não são os lances reais, né? É uma releitura que eles fazem com muita luz, muita iluminação, com jogadores que são atores. Mas é bem legal, mostra a história... Que eles não deveriam ter disputado aquela do Copa e tal. É uma boa dica. Eles entram naquela Olimpíada porque a Iugoslávia... Na Eurocopa. Naquela Eurocopa, porque a Iugoslávia estoura a guerra nos Balcãs. Uma guerra. E aí a Iugoslávia é sacada, a Iugoslávia acaba, né? Uhum. E aí eles, inclusive os jogadores estavam de férias. Fizeram um catadão, assim. Mostra o Laudrup com o filho dele, assim. Daí, o técnico liga pra ele. Vamos lá. Daí a mulher dele fala, pô, mas agora que a gente tá saindo de férias... Daí ele meio que fala assim, não, mas vão ser só 3 jogos, a gente vai ser eliminado. Aí, eles ficam a primeira fase, depois vão para as quartas, semi, e acaba que são mais do que 3 jogos. É uma história bem legal. Eu não lembro como é que é o nome do filme, da releitura que eles fizeram, mas é bem divertido. É verão de 92. Verão de 92 Verão de 92. O time que eu procurei aqui, o time da Espanha que foi medalha de ouro, aqui, ó...
Tony Solozabal Berges Ferrer, Que era do Barcelona. Abelardo, Barcelona. Lassa, Lopes, Guardiola, Luiz Henrique, Barcelona e Real Madrid, né? Ele jogou nos dois. Alfonso e Kiko. Centroavante O Kiko era do Atlético de Madrid, Atlético né? de Madrid. Isso. Legal, cara. Pô, bastante jogador de ponta, né? Não é uma seleção tão... Eu gosto de pegar essas seleções que foram campeãs pra comparar, pra ver quem é que virou e quem é que não virou. Não, tem bastante gente Tem aí que virou, tá bastante bom? gente. Sim, Aí, como jogador, ele fica no Barcelona até 2001. Depois ele tem passagens por Brescia, Roma, volta pro Brescia. Aí vai pro Al-Ahly do Catar. Já naquela época. É isso que ali 2000 no e Catar poucos. ele já tinha cumprido uma suspensão por doping. E aí já estava mais foi no fim por da isso. carreira. Ele teve um probleminha de doping. Uhum. Não lembro qual foi a substância, o que foi. Aí depois ele encerra a carreira no México. Dourados de Dourados de Sinaloa. Sinaloa. E a passagem dele pela Roma, e aí a gente já começa a entrar no Guardiola treinador, a passagem dele pela Roma é transformadora na vida dele. Porque na Roma ele joga com o Batistuta. E o Batistuta já percebendo nele aquela ideia dele querer ser técnico, dele ter uma paixão pela Liderança. tática. O Batistuta disse, não, se tu quer ser técnico, tem que conhecer um cara. Marcelo Bielsa, que foi lançado pelo Batistuta foi lançado pelo Bielsa no News. E é uma descoberta, inclusive, do Bielsa, naquelas andanças dele de mapear a Argentina, a província em busca de jogadores. E aí o Batistuta tem que conhecer, isso é 2003, tem que conhecer o Bielsa. Se tu vai ser técnico, tem que conhecer o Bielsa. E 3 anos depois, o Guardiola termina de jogar no Dourados de Sinaloa e ele é treinado no Sinaloa pelo Juan Lillo, que vinha a ser auxiliar dele depois. E o Juan Lillo tinha uma vasta biblioteca, assim, na cidade, em Sinaloa, e ele lia os livros, ele absorveu tudo aquilo. Foi um plano de carreira dele, ele queria trabalhar com o Juan Lillo. E aí ele depois termina a carreira e ele vai, a famosa história de que ele vai, marca um almoço com o Bielsa, no sítio do Bielsa, em Rosário. E esse almoço ele é intermediado pelo Javier Trueba, que é um cara que o Bielsa conhece na passagem dele pelo Espanhol de Barcelona, um cineasta. E o Javier Trueba faz o meio campo, inclusive está no almoço. Eles começam falando de cinema e logo ficam falando de futebol e o almoço dura 11 horas. Nossa. E aí eles vão trocando experiência. E claro que o Guardiola mais ouviu do que falou, mas ali ele cria uma admiração pelo Bielsa e o Bielsa pergunta para ele assim, tu conhece o futebol por dentro? Tu conhece o que é o futebol, a podridão do futebol, o sangue que é o futebol, que corre no futebol? Por que tu quer voltar agora que tu te aposentou desse? Porque eu preciso desse sangue. Isso é outubro de 2006. Em 2007 ele é apresentado como técnico do Barcelona B. E aquele Barcelona B tinha Busquets, primeiro Barcelona dele, Busquets. O Busquets que é a reencarnação, do reencarnação Guardiola dele. como jogador. Exatamente. Eu acho que, imagina, ele deve se ver diretamente o Thiago Alcântara, que depois ele se encontra no Bayern de Munique, o Pedro, que depois, além de gols de títulos importantes, vai jogar no Chelsea, tem uma trajetória no Chelsea. E você lembra do Jonathan dos Santos, filho do brasileiro, Mexicano? irmão do Giovanni dos Santos? Sim. O Jonathan dos Santos era o grande nome desse time. E tinha um cara chamado Jeffren, que apareceu no Real Madrid-Barça, fez um gol, mas também Venezuelano, né? não deu gol, não deu... Não, esse não, aquele é Jeffrey. Jeffrey, isso. Esse é Jeffren, É o outro? atacante, é outro. Ah, boa. Faz um gol no Real e Barça, tem um início promissor e depois passa a jogar em times pequenos, assim. Mas pegar um time B que tem 3 jogadores que deram o resultado que deram, Busquets, Thiago Alcântara e Pedro, né? O Jonathan dos Santos depois foi jogar nos Estados Unidos, acho que Acho que jogava ele tá no até Los Angeles. ele jogou no Galaxy e agora tá na reserva do México. Mas é impressionante o que ele transformou esses atletas. O Busquets, ele é cotado como um dos maiores volantes da história, se não o melhor primeiro volante da história, né? A referência de um camisa 5, ainda que tivéssemos outros grandes jogadores ao longo da história, o Busquets é sinônimo de referência da O que posição. se diz é que o Busquets e o Castilhos, ele mudou a posição, a função, a importância do camisa 5 no futebol. Né? Porque ele virou o armador do time. Ele fez com que a função de armador viesse por camisa 5. E é por isso que causou estranhamento quando, por exemplo, o Kudê chegou aqui em Porto Alegre, ou o Ramires, e dizendo que o camisa 5 era o mais importante do time deles.
Já era uma coisa que na Europa já se tinha Sim, muito no claro. Brasil a ideia ainda é de que o camisa 5 era um cão de guarda que tinha que destruir, né, limpar os trilhos, e que o camisa 8 seria o cara que sairia um pouco mais E o 10 é o e o organizador. 10 organizaria o jogo todo. Isso. E o 5 é o cara, Castilhos, que engloba tudo isso. Ele é o pacote completo. E era curioso que ele não tinha uma força física, assim, né? Mas ele compensava muito com aquelas mudanças de rotas, assim. Ele ameaçava que ia para um lado e já limpava, mas limpava o jogo de um jeito que ficava aberto o campo para ele. Escondia o passe, assim. né? Escondia o passe, escondia a bola, escondia o lado que ele ia girar. O Thiago Alcântara até ele fala depois no Bayern de Munique que quando ele estava com o Guardiola estudava tantos outros times antes dos jogos que virava um negócio meio dividente, assim. Ele falava só, a gente vai fazer essa jogada aqui no jogo, final de semana. Pelo que eu vi, a cada 5 vezes que a gente vai fazer, uma vai ser gol. Eu garanto pra vocês, se a gente fizer isso aqui, vai ser gol. Aí, dito e feito, sei lá, uma jogada ensaiada, alguma coisa, se tentavam 5 vezes, na quinta ou antes saiu o gol, assim, eles falavam, cara, não é possível. E aí o jogador ganha respeito técnico. O técnico ganha o respeito do jogador, né? Diz que o Roger tinha muito isso no Grêmio, né? O Roger do Grêmio, que ele cantava as jogadas e as jogadas aconteciam, que eles treinavam, acontecia no campo. Então o técnico vai ganhando o respeito. Ele é um doente mental, o Guardiola, né? No bom sentido, né? No bom sentido. No bom sentido. Porque assim, ele é fissurado, ele vive futebol. É. Ele é um cara que ele respira futebol, ele não come no dia dos jogos, ele não consegue comer, ele fica no estádio, ele toma só água, ele passa o dia inteiro tomando água. E aí depois do jogo, sim, aí ele janta, mas ele passa o dia água e ele passa o tempo todo estudando futebol. Tem uma passagem do livro dele, que ele já está no Bayern de Munique, que ele pega um Bayern de Munique campeão de do tudo. Heinz, né? Da tríplice coroa, né? Isso. 2 vezes seguidas, né? E aí ele, cara, ele não consegue. O time joga bem, o time ganha, mas não tem. Ele não melhora aquele time. E aí, um dia de folga, ele passa o dia inteiro no escritório dele. Tu imagina a mulher, ele tem 2 filhas, né? E as filhas ali, folga dele, tipo assim, não tem sair para restaurante. Ele passa o tempo todo estudando. Aí diz que às 8 da noite ele sai do escritório dele e diz assim pra mulher: Eureka! Encontrei! Aí a mulher, o que houve? Encontrei uma forma. Aí é quando ele passa o Philipp Lahm de lateral direito pro meio campo. Pra volante, né? Pra volante. Isso. Mas assim, no dia da folga. É. E esses caras do topo, não tem como ser diferente. Seja atleta, seja treinador, seja dirigente, esses caras que são os tops de linha, só vai ser top se tu viver 24 horas como ele vive, né? Eu acho que a gente vai acabar mergulhando nessas 3 fases da carreira dele como técnico, né, Léo? Mas já com o distanciamento do tempo, eu não sei se foi um acerto dele ter ido para o Bayern de Munique. Talvez ele não tivesse muito a ganhar na Alemanha naquele momento, porque ele pega um Bayern campeão da Liga dos Campeões e é uma final que o Bayern já estava com a taça entalada, né? Já tinha perdido 2 vezes em anos anteriores para a Inter e para o Chelsea, e ele ganha do grande rival dele, né? Pelo menos um rival nacional, que é o Borussia Dortmund. O que o Guardiola poderia fazer mais para o Bayern de Munique do que o Bayern já tinha naquele momento? O Barcelona, a gente entende, houve até uma reconstrução do clube depois que o Ronaldinho sai, tem a relação com o Ronaldinho também. Ele assume o Barcelona, ele dispensa o Eto'o e o Ronaldinho. Imagina e só. o Deco. Olha só a responsabilidade que ele tinha nas mãos Os donos do vestiário. para criar um novo projeto de 3 jogadores que tinham sido campeões também, europeus, anos anteriores. No Manchester City a gente entende a missão dele também, e ele conquistou já essa missão em 2023, mas no Bayern de Munique eu não sei se ele tinha muito a ganhar naquele momento. Eu acho que ele deu azar porque talvez o Bayern não esperasse que fosse ser campeão europeu na outra temporada, e já tinha o acordo com ele. Já estava acertado, né? Já estava acertado. Ele disse, bom, fiz o acordo, agora vou ter que arcar com as consequências. Acho que o Otmar Hitzfeld já tinha dito que estava saindo, né? Já estava querendo se aposentar. Não, era o Hype? Era o Jupp Heynckes, né? Quer dizer, estava querendo se aposentar. Então, era um projeto. É estranho para nós, né? Mas o técnico já tinha avisado, termina, aconteça o que acontecer. Ganhe tudo, ganhe o Intergaláctico, eu vou sair. Sim, e aí deixa essa impressão de que o trabalho do Bayern de Munique não foi um fracasso, claro que não, né? Tanto que ele foi campeão nacional em todos os anos que ele esteve na Alemanha, mas que faltou de fato o grande título que ele foi conquistar só anos depois de novo no Manchester. Ele tenta fazer do Ribéry um falso 9, né? Tenta. E o Ribéry não consegue. Ele transforma o Bayern de Munique.
Tem uma história que ele chega na pré-temporada e o Bayern de Munique, historicamente, faz um amistoso numa cidadezinha ali da Baviera. E é um jogo festivo, contra o time local. É como assim, é como o Grêmio contra o Gramadense. Aqui nas pré-temporadas. O Inter jogava contra o Flamengo de São Valentim, é a comunidade. Aí chega no vestiário, os jogadores chegam para jogar, tem uma mesa de tortas e bolos, assim, e pretzels e tudo aquilo que a culinária alemã te oferece. E aí ele acha estranho. Aí começa a temporada no Bayern, termina o jogo, tem uma mesa de tortas na saída do vestiário. Daí ele diz, que isso? Não pode? São atletas de ponto. Quem é que permite isso? Não, é uma tradição, não tinha nutricionista no Bayern de Munique. E depois ele faz a famosa colocação, porque o Bayern de Munique é um clube que abre os treinos para os sócios. Como ele é um clube dos sócios, né? O Bayern de Munique tem aquela questão dos 50 mais 1, 50 mais 1% mais 1 50% mais uma ação é do clube, então os sócios têm acesso ao clube. E os treinos eram abertos, e aí ele faz o Bayern de Munique colocar uma cortina em torno do gramado, né? E aí quando ele queria fazer um treino fechado, ele apertava um botão, a cortina descia para ele poder treinar com mais tranquilidade. Ele muda o clube, e era um clube gigante, né? Não veio o título, não veio. E aí ele vai para um outro desafio, que é um clube com dinheiro, que tinha tudo, só não tinha o status de gigante. E aí sim, acho que se ele não conseguiu no Bayern, ele conseguiu no City transformar um clube, né? Acho que sim. O City mudou de turma. E teve na Inglaterra, não é que ele foi mal recebido, mas durante toda a primeira temporada dele no Manchester City, se levantava a pergunta se ele ia se adaptar ao futebol inglês. E passou aí 38 rodadas, toda rodada ele tinha que responder a mesma pergunta e tal. E no fim, se chegou acho que no meio do caminho. Ele influencia muito o futebol inglês, influencia demais a Premier League e ele se adapta. Não é um Guardiola puro dos tempos do Barcelona, tem o DNA dele, tem as características do jogo que ele gosta, mas ele faz adaptações porque ele entende que ele deixa, talvez ali tenha sido o momento que ele pela primeira vez deixou de ser pragmático, de dizer, eu faço só assim, não. Ele mostrou que ele pode fazer de outras maneiras e ele vem fazendo isso no City, né? Cada ano ele muda um pouquinho e esse ano ele está tentando se reinventar de novo. O time é novo, né? Ele é completamente novo. Ele rejuvenesceu a equipe nessa temporada. E claro que é muito fácil falar e ao mesmo tempo também é muito fácil, do ponto de vista do clube, com muito dinheiro, contratar vários jogadores de ponta e ao mesmo tempo descartando quem não está adequado ao processo. Mas o clube está muito rejuvenescido hoje, o time, né? Jogadores que tinham status de promessas em outras ligas, em outros clubes da Inglaterra, inclusive, se tornam peças fundamentais hoje para o jogo dele. E dá para ver que está demorando um pouquinho para engrenar, não é um início de temporada como aconteceu já em outros momentos, que ele tinha grandes jogadores já consolidados na equipe, mas eu tô achando bem interessante esse processo, né? O próprio jogo que antecede essa gravação, que foi o 10º, e que foi uma vitória expressiva contra o Liverpool, fala muito sobre o que está acontecendo nessa evolução do time jogo a jogo. E esse é um processo que a gente não vai nunca entender, né, Castilhos? Porque o City rifou a temporada passada. O City viu que não ia disputar o título, que ia ter problemas. Já começa a reformulação no meio. Eu não tinha visto ainda um clube fazer uma janela de inverno tão forte. Então tu já aproveita aquele segundo semestre para integrar os jogadores, para ir preparando os jogadores e usar a própria Premier League para prepará-los, já pensando no ano seguinte. Imagina aqui no Brasil fazer assim, não, esse ano nós vamos só fazer uma transição. Já testando para outra temporada. E o que ele testou de esquema tático também, cada mudança de esquema tático quase todo jogo, botando defensor para jogar na ala, defensor para jogar no meio. A eliminação pro Real Madrid na Liga dos Campeões foi sintomática disso que o Léo falou. Basicamente eles desistiram na segunda partida, praticamente não competiram. Mas acho que a trajetória do Guardiola, embora muita gente vai dizer que demorou tanto para ganhar a Liga dos Campeões com tanto dinheiro, só que ele não é o único que tinha dinheiro, tem outros caras que têm dinheiro também. Ele não jogava sozinho. Mas assim, ele enfrentou o preconceito de ser um estrangeiro, de não conhecer a aldeia, de achar que o futebol inglês tem que ser na correria, enfim. Ele enfrentou preconceitos que a gente vê em outros lugares, por exemplo. Ele passou isso na Inglaterra e
Hoje em dia ele não é mais questionado sobre isso, né? Por quê? Porque ele teve resultado. Dá pra contar E nos teve dedos. tempo, né? Resultado e tempo. Porque você acreditou mesmo quando ele não ganhava. Tá, tudo bem, deu errado aqui, mas pode dar certo ali. Isso é verdade, tanto que ele bate na trave, talvez na final considerada a mais fácil da carreira dele, que era contra o Chelsea. E ele perde a final da Liga dos Campeões para um rival do país, e só 3 anos depois ele vai conquistar, e da mesma forma. Tem dinheiro, mas os adversários num nível altíssimo, a final foi duríssima contra a Inter de Milão, tanto que o placar foi só de 1-0. Mas olhando para o ambiente nacional, a gente consegue contar nos dedos quantas vezes ele não foi campeão. Né? O Liverpool é o atual campeão, na chegada do slot. Ele ganhou... Acho que ele ganhou 6 de 9, né? 6 de 9. Acho que o Chelsea do Conte, o Liverpool do Klopp e o Liverpool de novo do slot. Né? Fora isso, é Manchester City sempre. Tu quer ver que esse processo de adaptação dele, mesmo ele, né, sendo o Guardiola, ele chega, o City pede o Cláudio Bravo de goleiro, para jogar com os pés. Só que o Cláudio Bravo era um goleiro baixo para o jogo aéreo da Inglaterra. Não era um goleiro de alto nível também, Não, né? não era. Goleiro... Mas ele pede que vou aplicar o meu jogo com os pés. Só que ele esqueceu que na Inglaterra o goleiro joga muito com as mãos. E aí depois o Ederson é levado, porque o Ederson consegue unir, pelo menos no City ele consegue, na seleção eu nunca vi isso, mas consegue unir os pés e as mãos. Mas é tu pensar o teu jogo sem pensar no contexto. Mesmo os grandes erram, né? E ele, me parece que ele é, nesse sentido, muito pragmático. Ele não tem dificuldades de tomar decisões que ele acha que vão se encaixar no time dele. Tipo, traz o Cláudio Bravo. Não era goleiro pro City, mas ok. Foi lá o Cláudio Bravo, abraçou o cara, enfim. Depois, não serve mais. E assim ele vai. Foi com o Ronaldinho, é com o De Bruyne agora. Quando chega a hora e ele toma a decisão. Ele tira o band-aid de uma vez só. O Gundogan, que até voltou depois, né? Mas o Gundogan ele libera. E o Gundogan já chega no Barcelona, que é um jogo mais de toque, um jogo mais lento. Tu percebia nitidamente que ele não era um jogador mais para aquele altíssimo nível. Depois ele volta mais uma temporada ainda no City, né? Mas ele não se agarra em jogador, né? E embora o City tenha demorado a fazer a reformulação. Eu acho que demorou bastante, e a gente tem visto também uma questão de diversificar muito o modelo de jogador, né? Bom, vocês falaram sobre a questão dos reforços que chegaram em meio à última temporada, muito dinheiro investido, né? O Marmoush, por exemplo, foi um cara que o City teve que botar uma grana muito forte na mesa para tirar da Alemanha, e ele jogou de ponta, de falso 9, de ponta direita, de meia articulador, e não se encontrou. Hoje é um jogador que não tem tanto prestígio dentro do elenco do City. É um bom jogador, sim, mas que foram 80 milhões de euros que o City colocou, não vai fazer falta, né? Então, assim, tem jogador que o Guardiola pediu egípcio, tem argelino, tem do Uzbequistão, Uzbek, né, que eles chamam. Sim. É uma diversificação muito forte também no perfil de jogadores que o Manchester City tem buscado no mercado graças às ideias do Guardiola. E claro que tem algumas liberações da base que depois cobram um preço, né? Cobra. Vamos lá, o Cole Palmer. O atacante que era do Dortmund foi pro United, voltou pro Dortmund. Sancho. O Jadon Sancho, né, que... Enfim, tem algumas liberações dele que depois cobram, mas aí é tomar decisões, né? Não vai ficar com o jogador encostado ali. Por outro lado, é o cara que constrói o Phil Foden, que hoje é um dos grandes nomes do futebol inglês. É impressionante. E também acho que a manutenção do que o Haaland faz, como a essência de um centroavante, é muito forte, né? O Haaland está com uma média altíssima de gols na temporada. Até acho que nesse jogo contra o Liverpool... os companheiros não tinham feito mais do que um gol na temporada ainda, pelo City. Todo o resto dos gols estavam na conta do centroavante. Cada vez mais ele potencializa o jogo desse cara que vai ser um talento geracional, certamente. E é um processo que ele teve que se acostumar, né? Teve. O Guardiola não usava 9. E eu acho que ele vai se desafiando, ele inventa problema para ele, entendeu? Também. A desculpa que ele dá é que, pelo status que ele tem, o status que os times têm, ele vai sempre mudando, porque os outros times fazem um antídoto muito rápido contra o modelo de jogo que ele gosta. Então ele diz que ele fica entediado e muda, mas também muito a ver com os outros times para não poderem estudar
rapidamente os modelos que ele joga. O que se critica muito na Inglaterra é, em alguns momentos decisivos, Ele inventar para tentar surpreender o adversário. Pega um cara que, sei lá, o cara é atacante, põe um cara de lateral esquerdo. Ele faz algumas invenções, por vezes funcionam, em outros momentos não funcionam. Mas essa é uma crítica que ele sofre. Eles chamam do overthinking, que ele pensa demais o jogo para toda essa coisa de saber todos os movimentos que o adversário vai fazer, mapear toda a partida, e aí para colocar um pouco de caos, ele coloca uma escalação completamente aleatória para tentar furar o bloqueio do adversário. Ele trata o jogo como de fato um tabuleiro de xadrez, ele se relaciona muito, né? Ele fala muito com os jogadores de xadrez. Quando mais ele alto estava em Nova nível, York, né? ele ia jantar com... Eu sempre confundo o Karpov Kasparov? e o Kasparov. É, Era isso, um deles. isso. Ele ia jantar sempre com o Kasparov. Imagina só, né? Mas isso é interessante que o Walter destacou sobre o overthinking, porque ele é campeão da Liga dos Campeões, se eu não me engano, com os Stones de volante. Sim. Né? Ele avança o zagueiro, que, convenhamos, era um zagueiro comum na carreira. Né? Ele tinha um status até de promessa no Everton, o City ficha ele, mas ninguém esperava muita coisa do Stones. E hoje também não é um cara que tem tanto prestígio. Mas naquela temporada ele avança o Stones uma casinha para fazer com que o jogador que tinha uma boa saída de bola e uma boa leitura de espaços liberasse um pouco mais o Rodri para fazer o penso do jogo e que ele pudesse se soltar para chegar na área. E foi assim que ele fez o gol da final da Liga dos Campeões. Tudo é pensado, tudo é planejado. Ele já está entre os... Ele está na galeria dos maiores. Mas ele é o maior? O que é ser o maior? Aí tem um conceito que é muito complexo. Aí a gente precisa de um seminário só para definir o conceito do que é o ser maior. Mas me parece que ele é o treinador que mais conseguiu influenciar o jogo. Uhum. Se facilita por já estar numa era conectada, mas ele é o treinador que mais foi estudado. O Rinus Mitchell lá com a laranja mecânica, as ideias não se espalharam com essa facilidade, né? O próprio Cruyff no Barcelona dos anos 90, as ideias não... O cara da Hungria, 54. Então, eu acho que ele estar no mundo conectado facilitou do que ele fosse o técnico mais estudado, né? Tem cara que é viciado em Barcelona, em Guardiola, sabe tudo do jogo dele. Ele não gosta do tic-tac, né? O tic-tac tem uma ideia de muita troca de passe, ele quer o jogo mais vertical, mas é inegável que ele cria isso, né? Quando ele monta um Barcelona que não é um time alto, o Barcelona, pegar o Barcelona, um time, vamos lá, judial. Não, era o time mais baixo da Europa na época. Era só o Iniesta, Busquets e Xavi, Piqué, os Messi, mais altos, o resto era... O resto é um time baixo. Tanto é que o Mascherano era zagueiro. O Mascherano era zagueiro, isso daí. E aí tu constrói o jogo todo por baixo, não tem como não vincular a marca dele. O conceito de não dar chutão, por exemplo, né? O tiro de meta pelo chão, ou até quando o time está sendo pressionado, não rifar a bola e sim tentar o goleiro jogar com os pés, ser participante do jogo, tudo que todo mundo está fazendo agora. Eu acho uma questão muito pessoal, Léo, mas assim, eu tenho como alguns elementos a questão de estar sempre próximo de ser um revolucionário. A quantidade de taças que ele conquistou na carreira é muito importante, né? E até a Janaína, nossa produtora, já destacou no nosso roteiro interno aqui quantas taças ele levou ao longo da carreira. Em média, uma taça a cada 25 jogos. Isso é impressionante, né? A média de taças que ele leva para o jogo. 40 títulos ao longo da carreira. Isso. A quantidade de equipes ou de outros técnicos que ele influenciou depois que ele se tornou um técnico do mais alto nível. A quantidade de auxiliares que ele colocou no mercado também. Hoje a Premier League é liderada por um cara que foi pupilo do Guardiola no Manchester City, né, o Arteta. Então, assim, eu sei que é forte falar o maior da história e tudo mais, mas eu acho que todos esses elementos levam ele a se tornar o principal nome. Talvez falte uma Copa do Mundo, de repente, para valorizar ainda mais a marca Guardiola, mas eu acho seria bacana, que eu ia dizer daqui a pouco. Essa geração de técnicos do Guardiola, posso estar errado, mas me parece que o Ancelotti é o primeiro a arrumar para as seleções. Uhum. Queria ver o Guardiola, imagina o Klopp, Mourinho, Zidane. Esses caras todos treinando suas seleções numa Copa do Mundo. E tem um outro elogio aí, que me parece que tem também um grande treinador que acaba... não é destruindo, mas assim, se desconstruindo pela obsessão de parar o Guardiola, que é o José Mourinho. Uhum.
O Mourinho muda completamente o modo de pensar o jogo por causa do Guardiola. E vira uma obsessão do sentido, não, agora eu tenho que ganhar sempre retrancado. E vira um retranqueiro. E vira um retranqueiro. Park the bus, né? É. Mas, e acho que isso é um grande elogio. Não tem, assim, a gente vai ter grandes rivalidades entre treinadores, mas a gente não imagina ter essa obsessão que o Mourinho teve. A gente teve no Brasil, nos anos 90, Filipão e Luxemburgo. Eram estilos diferentes, mas eu não via no Filipão, assim, uma obsessão de ganhar do Luxemburgo com uma estratégia diferente. Eram formas diferentes de pensar o futebol. Mas era isso, não tinha Mas algo a mais. Esse detalhe do Walter ele é importante porque o Guardiola carrega duas rivalidades, né? Por mais que essa do Mourinho seja a mais forte e tenha surgido a partir de um super clássico, né? de um El Clássico, na verdade, Barça e Real Madrid. Klopp, né? O Klopp também é um cara que se torna um oponente o rival é forte também, mas é uma construção também de rivalidade que vem da Alemanha, dos dois maiores times do país e que chega aos dois mais importantes times da era recente da Premier League, que são Liverpool e Manchester City. Né? Então mas isso também eles não representa chegam a ser rivais, né? Porque eles se respeitavam muito e se isso, elogiavam. eles Isso sim. Eles são adversários. Tanto que o último enfrentamento deles, quando o Klopp já tinha anunciado que ia sair da Inglaterra e que ia parar de treinar por enquanto, ele tem uma carga emocional muito forte, né? Tem um abraço dos técnicos antes e depois da partida, porque sabia que seria por hora o último encontro dos dois na Inglaterra. Ele cita antes do jogo do final de semana contra o Liverpool que não poderia ter um rival melhor do que o Liverpool, até por causa de toda essa questão com o Klopp, envolvendo os dois treinadores. Mas ele diz que é o técnico que mais deu trabalho para ele ao longo da carreira, disparado o Klopp. Parece que é uma relação parecida, tipo Nadal e Federer indo pro tênis, uns caras que eram rivais, adversários, mas se respeitavam absurdo, muito e um fez o outro melhorar. E ao contrário do Mourinho. O Mourinho queria destruir o Barcelona, queria destruir o Guardiola. Aqui é do perfil do Mourinho também, né? Ninguém pode ser maior do que ele. Tem assim, Ele um é o pouco de special ódio one, no né? coração, assim. E o Klopp, até pelo jeito de ser, é um cara mais pra cima, faz mais piadinhas. O Mourinho é um cara mais agressivo. E tanto que tem o campeonato inglês que o Liverpool faz 90 e quase 100 pontos e o City passa dos 100 pontos. E em todos os anos anteriores o Liverpool seria campeão com aquela pontuação. Mas tem Dois isso monstros, na Espanha né? também, né? Tem acho que um campeonato que os dois passam de 100 pontos e o resto da liga tá lá em outro patamar. É outra divisão. Não, quando é a isso Série B. acontece. É a Série B. No All or Nothing do City, aparece aquele jogo que o Liverpool mete 3-0 no City em Anfield, que o City não vê a cor da bola e mostra a reação do Guardiola. É disparada. É disparada a pior reação que ele tem depois de uma derrota. Assim. Cara, ele quebra o vestiário, ele xinga. Cara, é um troço horrível. Pra tu ver o quanto ele valorizava o confronto com o Liverpool, por mais que tenha esse respeito, assim. Pô, eu ficava louco quando perdia. Sabe? Mas assim, ele não criou contra o tinha. Liverpool armadilhas fora de campo, Sim. uma rivalidade extra, um clima Sim. bélico. Não, e eles se davam bem. Sim, Eu acho que se já davam o Mourinho e o Não. Guardiola não se dão. Sim. Não se dão, não tem amizade, não tem relação. Porque o Mourinho é uma mala, né? Ele é o special one, né? Vamos respeitar o português. O que me chama a atenção no Guardiola é que ele não inventou nada. Mas ele teve a capacidade de pegar tudo que já tinha sido usado, remanufaturar, empacotar e criar um modelo de jogo próprio. A linha de 5 é dele, do WM, a linha de 5, que ele abre lá na frente. A ideia do falso 9 já tinha sido usada. Ele começa a aplicar. Então, assim, ele vai pegando conceitos antigos, ele se inspira muito na seleção de 82 do Brasil. Verdade. Então, assim, ele vai pegando conceitos que já foram usados e ele vai aplicando pro jogo dele. Ele quase que monta um quebra-cabeça. O que eu vejo é assim, se tu pega as grandes seleções, na época as inovações táticas estavam nas seleções, Na Copa do principalmente, Mundo, na né? Copa do Mundo. As equipes tinham uma grande característica. A Hungria de 54 tinha um falso 9. A Holanda tinha a marcação, a rotatividade, futebol total. pressão. Depois vem o Milan, uma marcação alta. Todos os times tinham uma característica bem marcante. E o que eu vejo que o Guardiola consegue fazer, através do trabalho de treinamento dele e da nova condição física que o futebol dá aos jogadores com a preparação, é juntar várias características num time só.
E aí o Barcelona dele é um pouco isso, marca em cima, tem um falso 9, tem uma linha alta. Monta a linha de 5 na A frente. linha de passe sempre presente. Retoma os ponteiros. Então ele pega características de vários times e junta numa equipe E eu só. acho que isso é o grande lance, né? E aí tem uma coisa importante, eu sei que tu vai pro próximo tópico, mas é o seguinte, de olhar pra história já também com distanciamento, e eu lembro que a época já era um pouco falado sobre isso, 2010, 2014. Mas as duas seleções campeãs do mundo, que não tinham o Guardiola como técnico por óbvio, se falava muito sobre a relação dos times campeões com as ideias do Guardiola. De 2010 principalmente. a De Espanha, 2010, naturalmente, porque tinha muitos jogadores do Barcelona. Era uma seleção composta basicamente por Barcelona e Real Madrid, acho que só o lateral esquerdo era de outro time. Mas a Alemanha também de 2014, porque o Guardiola já estava inserido no futebol alemão, já estava no Bayern de Munique com muitos jogadores. Também se falava muito das relações, né, dos trabalhos do Del Bosque, do Joachim Löw com o Pep Guardiola naqueles momentos. Tanto é que o Barcelona agora pega o Hans Flick, né? Para assumir que o Hans Flick era da comissão técnica do Joachim Löw. Vamos tomar um chá, gurizada? Já que a gente está falando de um técnico que trabalha na Inglaterra. De camomila? Preciso, às vezes. O chá da 5, por favor. Não poderia ser diferente, né? Guardiola Confidencial. O Confidencial é o primeiro, né? É o primeiro. Vai no caminho daquilo que a gente falou, né? Nenhum técnico foi tão estudado e, ao mesmo tempo, embora tenham coisas que são sagradas, ele também ele vê que o que ele está fazendo é diferente e abre as portas para os caras. Não, fica aí, vê. Pergunta o que tu quiser para quem tu quiser, vai futricando e escreve teu livro. Deu total acesso. Quantos técnicos brasileiros fariam isso? Poucos. O Tite faz. O Paulo Autuori, por exemplo, recebeu o Mano. Quando o Mano era técnico do Guarani de Venâncio. Tudo bem, mas é um colega. Mas um jornalista. Um jornalista. Então vamos fazer um livro sobre o Tite na seleção brasileira. É que o Martin Perarnau era um grande jornalista catalão. E ele já conhecia o Martin Perarnau. E aí, claro que no início deve ter causado estranhamento. Eu não sei se vocês assistiram Ted Lasso. Eu assisti algumas partes. Eu tô bem nesse momento da série que eu já tinha visto com meu filho, mas eu vi pingado, assim. Agora eu tô vendo ela, que ele coloca o Trent, que é o jornalista do The Independent, que toda entrevista ele assim, Trent The Independent. E o nome, ele brinca, né? Sim. Ele faz do jornal o sobrenome do cara. E ele bota o cara pra dentro do vestiário. E aí o cara entra no vestiário, o jogador tá falando e o jogador para. Aí tem um dos personagens que era o jogador, o Roy, que vira auxiliar técnico. Ele é muito mal-humorado. E aí o Roy diz pros jogadores, não falem com ele. E aí um dia eles conversam, por quê? Aí o Laço chama, tu tem que resolver essa questão com ele. Aí o Roy abre a carteira e tem um recorte de jornal quando ele tinha 17 anos do Trent dando um pau nele. O cara guardando a carteira, cara. E aí me lembrou de um ex-dirigente da dupla Grenal que tinha guardado na carteira um texto do Davi Coimbra. Não. Sério, cara? É muito rancor dele. Dobradinho assim o jornal. Acontece. Tu vê que a série ela é engraçada. Mas ela tem muitos elementos da relação de vestiário, da relação do técnico com os comandados, gestão de vestiário. Ela é cômica, mas ela tem muito de verdade, assim. Só os lances de futebol que nenhuma série, nenhum filme conseguiram reproduzir, né? O futebol fica muito artificial. Eu não sei. A Dinamarca que a gente estava falando assim, fica ruim, sabe? É o imprevisto. Então não tem como. Os outros jogos, acho que tu consegue combinar melhor, ensaiar melhor as jogadas. Mas agora eles o futebol. Usam atores para reproduzir as jogadas, é isso? Não, é que fica artificial. Os movimentos não são movimentos de jogo de futebol. Sim, a câmera não consegue. Tu vê que é fake, sabe? Que é artificial. O desafio das marcas até hoje em propaganda é tentar reproduzir algo de maneira fiel ao futebol e não consegue também. Por isso que a propaganda da Nike nos anos 90, que é os caras jogando bola no aeroporto, isso aí é fantástico. E da Adidas, José mais 10, aquela. José mais 10. Tem uma que eles jogam na rua, que é o Kaká, o Henrique. É do José mais 10. Essa aí. Que eles estão os dois gurizinhos, os dois são os capitão. Eles vão começando a escolher os Copa de times. 2006. Aí vem Kaká, vem não sei o que, aí o gurizinho fala Beckenbauer. Daí como assim Beckenbauer 2006? Aí entra o Beckenbauer correndo. Isso aí. Ali muito sim, bom, mas pô. ali é um jogo de rua, acho que é mais simples, né? E aí o jogador fazendo malabarismo com a bola, mas tu reproduziu o jogo de futebol. Tem uma novela da Globo que participa tem um jogador. Tufão. Tufão. Não é o Tufão, é o mais recente.
que o Jamir, ex-jogador do Grêmio, foi contratado pela Globo e ficou 9 meses treinando os caras. Treinando, assim, de ensinar movimento mesmo. Ó, o jogador faz assim, quando domina a bola, quando... Sabe, movimentos bem de detalhe, assim. Ele foi contratado pela Globo para preparar os caras. Imagina só. Jamir, que foi campeão da Copa do Brasil Mas pelo não adianta Grêmio, ficar em assim. 94. E sobre o confidencial, Léo, é matéria obrigatória para quem faz TCC hoje e busca se formar em jornalismo para ser um jornalista esportivo. Todo mundo certamente utilizou passagens para Pra dar os créditos fazer o aqui. TCC. Mas o outro, que é o Guardiola, o segundo livro, Como é que é o nome? a edição eu não gostei, porque cada final de capítulo tem um outro texto. E aí tu quer deixar para depois, mas aí tu perde a sequência, aquela edição não ficou legal. Mas o livro é... Não. E ele escreveu um terceiro, né? É a De tudo Revolução, que né? ele fez. A Revolução. O segundo é a Revolução. E ele escreveu um terceiro que é dessa convivência dele lá no ambiente e de quase que um perfil assim, do Guardiola. O Confidencial eu achei por R$ 89,90 na Amazon, tá? Editoria Grande Área. Que tem vários títulos também de Qual esporte. o técnico que tu gostaria de ter acesso para escrever um livro, Leonardo Oliveira? Pô, cara. Mas tu diz de personagem, assim, de... Oi? Não, o Argel não. O Argel Pô, mas seria... o Argel tem uma boa história para contar. Tem uma boa história, É uma história mas- improvável. Eu seria acho que não é interessante... muito assim. estilo de Ele futebol assim, do Léo. ele dormiu embaixo das arquibancadas do Beira-Rio. Não, Jogou acho em grandes clubes, teria foi uma treinado boa pelo história. Mourinho, pelo Camacho, Exato. por esses técnicos todos. Não, mas não. O Argel não O sei, Enio. embora seja um grande personagem. Um grande personagem. Mas um cara que eu gostaria pelo personagem que seria o Simeone. Simeone. Mas eu tinha pensado mais em... Mais local? Na aldeia. brasileiro. Um brasileiro, É, Fernando Diniz. Fernando Diniz. Fernando Diniz. O Argel já tem bastante coisa dele. O Barroca, ele lançou um livro recentemente, né? Barroca. Junto com um jornalista do Globoesporte.com, Sim. falando sobre a rotina de técnico, mas não foi no mesmo molde que foi feito esse do Guardiola. É mais uma troca de ideias do modo de pensar do Barroca com outros treinadores do que o dia a dia de um treinador. Que o Barroca tá com mais tempo agora, né? Ele inverna em longos períodos, né? E vai indo assim, invernando, aí treina um pouco, inverna mais Mas eu um acho pouco. que o Diniz seria um cara interessante. Seria interessante. Seria interessante. E talvez seja um cara que tenha a cabeça aberta para um dia fazer isso. Embora talvez o mercado brasileiro não esteja preparado para um técnico e para um livro desse tipo. Acho que um cara que merece um livro, e aí é sem sacanagem, é o Celso Roth. Porque o Celso Roth é aquele cara na beira do campo, foi aquele cara turrão, mas o Celso Roth que no momento de relaxar e descansar, ele ia para a ópera, assistir ópera ou escutar música clássica em apresentações do Teatro São Pedro. E nas viagens ele gosta de, quando ele vai para os Estados Unidos, ver jogo da NBA, né? Porque lá os caras gritam defense, defense. Aí ele se identifica. Mas o Celso é um e é grande verdade, ele já personagem. contou isso. O Celso é um grande personagem. Seguindo aqui, porque futebol é uma viagem. Eu ia trazer, e ali tem a foto que vai aparecer na tela para quem está nos vendo no YouTube. Ali, do cantinho ele se aproximar tem Guardiola de Berguedà, uma cidade com nome. Aí eu fui pesquisar, esse é a caminho de Andorra e ali já é o começo dos Pirineus. Bem frio tava nesse Dá dia. pra ver bastante nessa foto aí, Léo. Tá bem frio. Tava Não, dá tava pra muito ver frio. Várias coisas. Dá pra ver lá atrás. Foto tua, Léo. Ele vai aproximar. Não, ele vai aproximar. Não faz assim. Ele vai aproximar. Ali na placa eu tirei essa foto. Na verdade, a minha mulher tirou essa foto e eu assim, pega a placa e eu só apontando ela cortou, o meu dedo tá apontando ali. Ó. Eu queria fazer uma. Onde é que tá o teu dedo? O teu dedo tá assim? Como é que tá o teu dedo? Tava assim. Pra placa. Entendi. Pô, Só na hora que tu falou, vou trouxe uma foto. Pô, vai ser uma foto. Uma selfie Mas tu, ali, Léo. a placa que Não diz fazer ali nada. é uma cidade que é a caminho de Andorra, Guardiola de Berguedà. E tem mais 3 cidades com o nome de Guardiola na Espanha. Tá. Só que o Guardiola não é de nenhuma das Guardiolas. Ele é de Sant Pedro, que é um lugarejo pequeno, fica a 2 horas de Barcelona, perto de Manresa, onde tem... Olha lá, falem agora. Ah, falem agora agora. Pra tá quem tá nos explicado, acompanhando no pô. YouTube, agora tem aproximado. Agora tá explicado. Ó, Guardiola de Berguedà. Muito bem. Essa é uma bomba que salvou minha vida lá, porque roubaram minha bomba no metrô de Barcelona, do Chimarrão. Ela tava pra fora da matéria, alguém
Pickpockets. Um pickpocket roubou minha bomba. Eu cheguei em casa, não tinha bomba pra tomar chimarrão. Mas Saiu daqui de Porto Alegre, da Zona Leste, pra ser assaltado na Espanha. E fez a esposa ir pra lá só pra levar a bomba. Acredito que foi isso. Aí um amigo meu que morava lá, que é um conhecido, o Dani, me emprestou uma bomba, só que ela tava aposentada. Ela tinha uns 3 anos que não tinha osso, ela tinha um gostinho de ferrugem, assim. E aí essa bomba minha esposa levou quando ela foi em dezembro. Salvou minha vida, essa bomba de chimarrão. Roubaram achando que era de ouro a bomba. Mas enfim. E aí St. Pedro, que é a cidade do Guardiola, 2 horas de Barcelona de ônibus. É mais perto de Manresa, que é onde tem um famoso time de basquete. Essa cidade, pelo que eu vi, ela tem bastante investimento. O pessoal faz bastante esporte, não só o futebol. E talvez isso explique a preferência do Guardiola por Olimpíada, por até se espelhar em outras modalidades para compor o time dele, para as questões táticas do time dele. A gente já viu ele falando já que ele se espelhou alguns movimentos nos bloqueios de basquete da NBA, por exemplo. Então, ele é um cara multiesporte, assim, né? E talvez a cidade ele acredita na transferência de aprendizagem. Pode ser. Quando pega coisa de um esporte e leva para outro. É isso aí. E talvez a cidade que ele tenha nascido, por todo o investimento que tem no local, apesar de ser pequena, talvez influencie nessa... Tu imagina um programa de rádio? Isso, quase te entregou, quase né? Entreguei. Dizendo assim, mas vai jogar futebol com as mãos, não é? Mas assim, trazendo pra cá... Imagina o Guerrita de St. Pedro. Mas esse é um problema que muitos preparadores físicos que vêm treinar aqui no Rio Grande do Sul e não são brasileiros têm. Eles tentam implementar um outro tipo de aquecimento, um outro tipo de dinâmica que não é bem recebida. Eu acho que era o preparador do Fossati que fazia um aquecimento com as mãos. E ninguém entendia porque futebol se joga com os pés. E os jogadores se abraçavam assim, né? Davam tipo um apertão assim um no outro. Enfim. O Ariel Holan veio do hóquei. O técnico argentino. Veio que é famoso, o hóquei é muito popular na Argentina, né? E ele traz muita coisa do hóquei que é jogado num campo de futebol também, só que de grama sintética. Mas não tive a possibilidade de conhecer St. Pedro. Gostaria. Pequeno lugarejo do Guardiola. Isso é muito comum dos centros esportivos. Cada cidade na Espanha tem o seu centro esportivo. E são centros esportivos novos. Eu tinha um amigo que morava em Begues, que é do lado de Castelldefels, onde moram os jogadores lá. É uma montanha. Mas, cara, é um pueblo de 4 mil habitantes, não mais do que isso, 3 mil habitantes. Aí ele me levou, ele é argentino, e assim, vou te mostrar como é que é o centro esportivo municipal. Aí o ginásio, cara, um baita ginásio novo, piscina coberta, uma área imensa, assim, e o ginásio, eles vão trocar o piso agora. Isso aqui na Argentina a gente usa mais uns 20 anos, no Brasil também. E depois tinha o clube, que é privado. Então, um pueblo de 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, tinha 2 centros esportivos para vários esportes, né? Com uma piscina pública para o verão, para os dias quentes, uma coberta. Então, é uma outra realidade. Seguimos porque temos ainda pela frente o MVP, o cara da rodada. E o cara da rodada é o amigo do Muso, Doku, sabia? Jeremy Doku. Eles jogaram juntos, surgiram juntos no... Anderlecht. E formaram a dupla de ataque do Anderlecht. O Doku até foi alvo, Léo. Ele fez gol nesse jogo contra o Liverpool, ele jogou muito, na verdade, contra o Liverpool. Peça fundamental no 3-0. Mas o Doku foi alvo de uma discussão muito forte entre comentaristas, torcedores, sobre a mecanização do jogador pelas ideias do Guardiola. Porque o Doku hoje claramente é um dos maiores dribladores do futebol mundial. Muita velocidade, muito improviso, muita força. E foi tratado de uma certa forma negativa como o Doku estava restrito às ideias do técnico, do time, do coletivo e aos poucos estava tirando a capacidade inventiva do jogador, né? O instinto driblador do atleta. Eu confesso que achei até exagerada essa discussão sobre o belga, mas ele foi uma peça fundamental nesse jogo, nesse 3-0, milésima partida do Guardiola, e é um dos grandes jogadores hoje, jovem, né, da nova geração de atletas do Manchester City. E da nova geração belga, que tem inclusive um episódio com participação histórica de André Silva. Muito bom esse episódio. Aí a discussão antiga que a gente já teve aqui em Porto Alegre do jogo de posição e o jogo funcional. Jogo de posição, o jogador ocupa o espaço e ele é acionado quando a bola chega lá. E no funcional, daqui a pouco tu tá te norteando pela bola, tu tem liberdade de ação. Isso.
A ideia de ter, por exemplo, o Doku e outros tantos pontos que passaram pela mão do Guardiola colado, pisando na linha lateral, esperando que a bola chegue no seu pé, para aí sim executar alguma coisa, para muita gente não é agradável. Mas para o jogo dele, para as ideias do técnico e para o resultado que ele consegue ao longo desses mais de 17 anos de carreira, é inegável que é muito forte. Tem o clássico vídeo do Henry explicando qual era a função dele no Barcelona, que o Guardiola dividia o campo em 2 lados e ele só tinha que jogar do lado esquerdo. E ele viu que o jogo não estava indo pelo lado esquerdo, estava acontecendo, ele disse, não, vou aparecer pelo lado direito. Apareceu pelo lado direito, fez gol, pô, ficou todo pimpão, feliz, desceu pro vestiário, tu não volta, é outro, tem que ser como eu quero. E tirou o Henry, fez o gol, mas descumpriu a regra do time, a orientação que tinha para ele foi substituído. Eu sofro aqui com o treinador do time da Gaúcha, eu mandei o Debono jogar de volante quando eu vi ele estar jogando de ponteiro esquerdo. Não, é isso. Não guardou nenhuma posição. Não guarda a posição. Nenhuma posição. Mas eu vi um lance teu reclamando da arbitragem, não te favoreceu muito. É? Aquele vídeo ali. Tu acha que eu fui muito comedido? Muito. Muito educado? Porra, parecia tênis. Pediu licença pro professor? Por favor, senhor professor. juiz. Acho que o atleta foi deslocado. O senhor se equivocou? O senhor se equivocou. E sobre a questão de ser excêntrico, rapidamente, a gente tem na história da Champions League, se eu não me engano, 3 atletas que fizeram 5 gols no mesmo jogo. Messi, na temporada dos 91 gols, O Luiz Adriano, ex-jogador do Inter, e o Haaland, naquela goleada histórica contra o Leipzig. Quando o Haaland tinha tempo e capacidade para fazer o 6º gol, o que aconteceu? Veio para o banco de reservas e aí o Guardiola pulverizou as chances do centroavante de ser o primeiro jogador a marcar 6 vezes numa mesma partida de Liga dos Campeões. Imagina só. Gestão de grupo, né? Gestão de grupo. Foi ninguém ser maior do que o grupo e não maior do que ele também. É isso. Bom, E, Léo, depois do programa, vamos ligar pro Celso Rotti, fazer uma proposta para ele. Já tem o nome do livro. Retranca. bom. E aquela foto do Celso Rotti treinando juventude de bigodão, E assim. o bonezinho. Isso aí, embaixo, Retranca. retranca. Tá? Pô, Quero já ver, tá tu encaminhado. quero ver se tu encontrar o Celso Rotti no shopping aqui, ele vai dizer, e aí? Me chamaste de retranqueiro? Vamos ver se ele nos assiste e a gente recebe uma mensagem dele no telefone. Ele vai Depois que o Inter escutar ganhou do Curitiba, 1-0, que o Danilo Fernandes faz uma defesa de pênalti, lembra? O Inter, no ano que o Inter caiu, foi uma apoteose. Um colega nosso, o Guilherme Becker, que hoje mora na Alemanha, foi flagrado pelas câmeras do Inter chorando na arquibancada. Aí o pessoal fez um corte e rolava em tudo que é celular aqui. Um abraço pro Guilherme. Aí ficou muito engraçado. Aí no outro dia fomos entrevistar o Celso Rotti. A entrevista só sairia se ele tivesse ganho o jogo. E o Inter ganhou. Fomos eu, Amanda Munhoz e Rafael de Velho. No meio da entrevista, o Rotti olha pra nós assim, e esse Guardiola que falam tanto, o que ele fez? Bah. Genial. Aí a entrevista, logo em seguida, ela terminou. Ainda bem que ele Assim não como deve terminou escutar nosso podcast programa. de futebol, Não, acho que ele escuta, cara. O Celso é um cara bem antenado. E é uma figura, um bom papo, o Celso Rotti. Vou apresentar essa ideia do livro para ele. Vamos lá. A produção é da Janaína Willi. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho e a sonoplastia é do mito, a lenda Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Nós estamos mostrando ali na tela. Para quem está no YouTube vendo essas ricas carinhas, deixa o teu like, te inscreve no canal de GZH, curte, compartilha, apresenta para os amigos e vem junto porque semana que vem tem mais. Um abraço, tchau.